nosso convidado hoje aqui no Jornal 96 é o advogado, jurista Felipe Maciel, especialista em direito constitucional. Convidei o Felipe para a gente comentar um pouco esse momento de hoje, né? Expectativa aí de votação do habeas corpus preventivo apresentado pela defesa do Lula, tentando evitar a prisão dele. TRF4, na próxima segunda-feira, vai decidir sobre os últimos recursos do ex-presidente na segunda instância. E a decisão de hoje pode afetar o cumprimento do que pode ser decidido na segunda-feira. Bom dia, doutor Felipe Maciel. Bom dia, um prazer estar aqui novamente com vocês. Participando da conversa, o Sávio Hackler, porque apesar de ser uma decisão jurídica hoje, ela tem um peso político muito grande, né, Felipe? Sim, tem sim. Na verdade, essa discussão tem vindo à tona no noticiário nos últimos dias por conta da pressão em cima da presidente Carmen Lúcia de pautar, além dos habeas corpus, que são ações individuais, né, cada réu pode buscar a prestação através de medidas individuais, mas existem duas ações declaratórias de constitucionalidade, que a gente chama de ADC, que tratam sobre a mesma matéria, ou seja, sobre a possibilidade de o cumprimento da pena iniciar antes do trânsito em julgado. Em 2016, o STF se pronunciou a respeito disso, num placar apertado 6-5, mas uma decisão que não tem efeito vinculante. A decisão foi apenas no sentido de não suspender as execuções que digam respeito, que eventualmente tenham se iniciado a partir deste entendimento. E aí houve essa pressão para que esses processos fossem pautados, porque esses processos, como são abstratos, né, eles não versam sobre pessoas específicas. Não é um caso específico, isso, né? Geraria efeito para todas as situações em geral atualmente em curso. Mas, em vez de pautar essas duas ações genéricas, a ministra Carmen Lúcia anunciou ontem que seria julgado especificamente o recurso do ex-presidente Lula. Ela estava pressionada, Sávio, e decidiu colocar em votação o habeas corpus, né, em um acordo com o relator, que é o ministro Edson Fachin. Do ponto de vista político, deu um drible. Ela que estava pressionada, jogou a bola agora, a pressão para cima de todo o colegiado. Claro, jogou para todo o colegiado, né? Tirou do colo, né? Bom, nós somos corresponsáveis sobre essa situação aí. Perfeito. Mas um ponto também que deve ser observado é que a partir do momento em que vai ser julgado o habeas corpus específico do ex-presidente Lula, se fossem apreciadas as duas ações genéricas, a discussão não seria a respeito do processo de Lula, embora, obviamente, que surtisse efeitos. Então, ela, além de jogar a responsabilidade para o colegiado, né, ela termina fazendo com que os ministros tenham que se apreciar especificamente sobre esse ponto. E talvez até, de uma vez por todas, esquecer até a votação, pelo menos agora, dessas duas ADCs, né? Que isso tratam de modo genérico. Embora, né? Ontem um dos objetos de debate, antes de iniciada a discussão acalorada entre os dois ministros, se colocou exatamente isso, que existem diversos outros habeas corpus mais antigos que não foram pautados. O de Palocci, por exemplo. Perfeito, exato. Mas, enfim, a gente até pode questionar do ponto de vista político a decisão da ministra, né, de ter, se ela cedeu ou não cedeu, enfim, isso aí é uma outra discussão, mas o ponto é que hoje, de fato, a vida e as consequências do processo no TRF4 será decidida nesse julgamento de hoje. Eu queria que o senhor tentasse explicar para o nosso ouvinte a importância do habeas corpus, independentemente desse momento político. Porque tem um componente político muito forte hoje na análise do habeas corpus do Lula hoje lá no tribunal. Mas explica pra gente a importância disso para qualquer cidadão. Para qualquer cidadão. A Constituição Federal garante a chamada presunção de inocência e coloca que somente após o trânsito em julgado qualquer pessoa pode ser considerada culpada. Por outro lado, o Código de Processo Penal, que é a lei que rege, né, o processo que envolve matéria criminal, estabelece no artigo 283 que as únicas espécies de prisão possíveis são as prisões cautelares, a preventiva, a temporária e aquela decorrente do trânsito em julgado. Então, por isso que, historicamente falando, o STF sempre teve a posição
de ser impossível a execução da pena antes de esgotadas todas as instâncias recursais. Em 2016, em fevereiro de 2016, houve um julgado que o STF mudou o entendimento. Né? Depois de anos de entendimento, por um placar apertado 7-4, o STF passou a entender que é possível, sim, o cumprimento da pena antes de esgotadas as vias recursais. Em outubro desse mesmo ano foi julgada a cautelar dessas duas ADCs que eu falei hoje. Que essa teve repercussão geral. Isso. Né? Agora, em vez de ser um 7-4, foi um 6-5, porque o ministro Dias Toffoli mudou o entendimento. E aí nós passamos a ter de lá para cá, e eu concordo nesse ponto com o ministro Marco Aurélio, que virou uma loteria. Por quê? O STF passou por 6-5 a entender. É possível execução antes do trânsito em julgado. Não obrigatoriamente tem que ser assim, né? Essa decisão. Né? É possível. Exato. E aí, cada réu começa a impetrar o seu habeas corpus, que é uma ação individual, e o habeas corpus inicialmente é julgado por um relator monocraticamente, ou seja, ele sozinho. Então virou uma loteria, porque se caísse para um que tinha entendimento favorável, concedia-se. Se entendesse para outro, a ministra Rosa Weber, por exemplo, embora tenha votado contrária à execução tem antecipada, votado com a decisão do tribunal. Né? Mas em respeito à decisão do tribunal, que eu acho uma atitude até louvável, mas enfim... Então, aliás, é a mais equilibrada de todos ali naquela... É uma das mais. Me parece. Das mais, né? Pelo menos comportamento mesmo porque dela, também né? ela pouco se expõe, né? Ela tem uma atuação discreta. Então virou uma loteria. E ao mesmo tempo, houve uma mudança de cenário, porque com a saída pela morte trágica do ministro Zavascki, assumiu o ministro Alexandre de Moraes. E aí se criou uma expectativa. Qual é a posição do ministro Alexandre a respeito disso? Em votação de habeas corpus, ele ficou com a prisão, perfeito, no caso específico da prisão a partir da segunda instância. Que se esperava, né, que ele tivesse uma posição diferente. Então, hoje, se a gente fosse fazer um bolão, né, de apostas, o placar que talvez se esperasse fosse a manutenção dos mesmos 6-5 de 2 anos atrás. Mas há uma expectativa, existem ministros que são imprevisíveis, né, que podem mudar de entendimento. Há quem aposte, por exemplo, na mudança de entendimento do próprio ministro Gilmar Mendes, isso a gente vai observar hoje. Mas o que está em discussão, embora seja hoje o julgamento especialmente do ex-presidente Lula, né, mas isso atinge o cidadão comum, isso atinge qualquer pessoa que esteja sofrendo um processo penal, que a partir do momento que não for condenado numa primeira instância e essa decisão for mantida, e ele só tenha recursos para o STF, para o STJ, desde já a sua execução da pena já possa ter início. Pois é, porque pode sinalizar, né, claramente, doutor Felipe Sábio, uma tendência do tribunal para uma próxima análise, que ninguém sabe se vai ser agora ou se vai ser mais na frente, dessa questão da prisão a partir da segunda instância. É isso, né, doutor Felipe? Perfeito. Desculpe, doutor Felipe, mas eu observo na sua fala, você usou várias vezes a palavra loteria. Você vê em que situação o país se encontra, né? Perfeito. Em que o Supremo é uma loteria. Né? E isso provoca, sabe, na minha opinião, eu até fiz menção no meu comentário hoje, há uma sensação de insegurança jurídica. Claro. Porque, a depender do ministro, a depender do relator do caso, você tem decisões diferentes. Aí eu lhe pergunto, quando há uma votação dessa, mesmo que apertada, 6-5, não é para essa ser a posição da corte a partir daquele momento? Deveria ser. Professor Felipe, o meu entendimento é que deveria haver isso em qualquer situação que fosse. A partir do momento que o Supremo Tribunal Federal, enquanto guardião da Constituição, termo que você muito bem usou no seu comentário antes da minha entrada, decida a respeito de uma matéria, isso deveria se tornar algo definitivo. O voto vencido, respeitar o voto vencedor. E aí a jurisprudência, né, ser respeitada. O que a gente tem discutido muito fora do processo penal, no processo civil, que é o chamado precedente. Nós somos um país de tradição da lei, né? A gente chama de civil law, tradição romano-germânica, em que a principal fonte é a lei. A gente está acostumado a entender que o direito é a lei. Mas o que os tribunais decidem também é regra, me permita, também é direito, também é norma jurídica, também é uma atividade de produção do direito. E quando isso se dá no âmbito do Tribunal Supremo, a Corte Constitucional, isso deveria ser mantido, sendo que a gente tem uma diferença processual, ainda que prevalece. Depende do instrumento jurídico utilizado. O habeas corpus é uma ação individual. Então se analisa o caso concreto. Ainda que a tese jurídica
tenha sido enfrentada, porque para você resolver o caso concreto, você passa primeiro por uma análise genérica para depois chegar Você tem que ter um parâmetro, uma referência. Isso, você sai do geral para chegar ao específico. Ainda que essa tese geral tenha sido enfrentada, o habeas corpus só vale para a parte do processo, que é o que está sendo discutido hoje. Agora, essas duas ações, a ADC 43 e 44, quando o mérito dela for apreciado, aí essa decisão vai ser vinculante. Por disposição expressa da lei, da nossa Constituição, quando o Supremo decide uma ação direta de inconstitucionalidade, que tenta fazer com que a lei seja declarada inconstitucional, ou numa ação declaratória de constitucionalidade, que é o caso, que é para por fim a qualquer discussão a respeito da norma, essa decisão é vinculante. E é isso que, pelo menos a gente acompanhou essa semana, que a presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, quer evitar uma decisão de repercussão geral, porque nós temos uma decisão de 2 anos para cá. Exatamente. E segundo ela, não há uma maioria expressiva dentro do tribunal que determine este ou aquele caminho. Vale o que foi julgado, votado em 2016, não é? Perfeito. Pelo menos ela deixou claro isso, não é? A posição dela, né, o argumento utilizado para a ausência, entre aspas, de pressa na pauta dessas duas ações genéricas é exatamente esse. Né? Foi exatamente esse, eu acho que faz sentido, de fato, né? A gente não pode estar a qualquer momento pensando, cogitando numa mudança de entendimento quando nós temos uma simples mudança, uma simples troca de um ministro. Mas, ao mesmo tempo, né, há toda essa pressão política, há toda essa expectativa e ansiedade diante de um processo em curso. Então a gente faz com que a pauta política do país, e não apenas nisso, né, há um mês eu vim aqui atrás falar sobre intervenção federal e colocava isso. Infelizmente, quase todas as questões hoje da nossa democracia terminam sendo judicializadas e levando a sua decisão final ao STF. E, sabe, esse clima de Fla-Flu, né, quem torce por Lula, e quem torce contra o Lula, mortadela de um lado, coxinha do outro, é que está contaminando, né, o mundo jurídico do país, né? Isso é saudável? Não, isso é terrível, isso é péssimo para o país. E eu queria, o senhor falou aí, professor, que a nossa, que eu entendi, essa regra jurídica é romano-germânica, não é isso? Nossa tradição. A nossa tradição, né? E em outros países, né? Como é que funciona esse caso específico aqui? Se a gente for pegar países... Nos países desenvolvidos, vamos colocar assim, né? Nos Estados Unidos, na França... Mas não necessariamente um país... Essa distinção de sermos um país de tradição romano-germânica, existem outros países desenvolvidos que também advêm da mesma cultura jurídica. A questão não está muito na questão do desenvolvimento. Mas a gente tem uma distinção que me parece equivocada no seguinte sentido. No Brasil, só é lei o que vem do Poder Legislativo. E num país como os Estados Unidos, por exemplo, em que há um papel preponderante mais da jurisprudência, né, das decisões dos tribunais, do julgado, do julgado precedente, lá a gente vê, se cita o julgado de ano tal, porque lá, em países como os Estados Unidos, o Reino Unido, de uma tradição jurisprudencial, né, quando se decide a respeito de algo, aquilo deve ser respeitado. Aí eu pergunto, nesse país, a pessoa julgada, quer dizer, condenada em primeira ou segunda instância, o que é que ocorre lá? Em alguns países é possível a execução antes do trânsito em julgado. Outros países não. Mas o grande problema do que está sendo discutido hoje é que o Supremo Tribunal Federal ele está terminando tendo que decidir pela conveniência e oportunidade disto. Quando a quem cabe discutir se a prisão antes do trânsito em julgado é ou não é útil para o nosso cenário, para a nossa política criminal, quanto a isso eu sou extremamente favorável. Eu acho que nós precisamos enxugar a quantidade de recursos e fazer com que o processo, de uma forma geral, seja mais rápido. Não há dúvida quanto a isso. A questão é, essa regra existe? Talvez não. O Código de Processo Penal é taxativo em dizer
quais são as espécies de prisão cabível. Caberia ao Supremo criar a regra, né? Caberia não é papel do Supremo, né? Ao Poder Judiciário. E aí que está o problema, porque a gente cria um ambiente de fla-flu que não deveria acontecer. Mas se a gente for discutir nas pessoas se elas são favoráveis ou não, que os condenados em geral cumpram a pena logo, todo mundo vai dizer que é favorável a isso. Mas aí vai num caso específico como esse de Lula. Mas aí vem a pergunta, a quem cabe essa decisão? O problema é que a gente vive um país em que o poder, a quem caberia tomar essa decisão, que é o poder legislativo, vive em total descrédito. A gente transfere... Nem a Corte Suprema está conseguindo. Pois é, na verdade, é difícil saber o que é que tem. Então, eu acho que o ponto mais sensível é esse, a quem caberia decidir. E termina que as críticas que existem à decisão do STF de garantir a execução da pena antes do trânsito em julgado derivam muito mais disso, da eventual inexistência de uma regra hoje então, que permita que isso aconteça. Só para entender, caberia ao Legislativo. Exatamente, o entendimento é que caberia o Poder Legislativo. Não vai fazer nunca, viu, Diógenes? Rapidinho, nosso tempo acabou, até passei um pouquinho, só o palpite para hoje. O que é que você acha? Eu prefiro não arriscar. Mas só termino que eu acho interessante com uma observação. Sexta-feira tem jogo do Brasil, né? Terça-feira tem Brasil e Alemanha depois do apagão 2014, que não foi o de ontem. Não falei apagão, não. Mas os 11 ministros do STF são mais comentados do que os 11 do time de Tite. Se você for perguntar para as pessoas hoje quem são os 11 de sexta, as pessoas não vão saber, mas as pessoas vão saber dizer quem são os 11 ministros do STF. Você sabe abster do palpite e sabe o Hackler. Mas eu no começo... Você vota com o relator, Voto com o relator. Deixa eu ver o que eu digo aqui. Eu só espero que termine em paz hoje. A expectativa lá em Brasília, no mundo jurídico, é que Lula pode perder. Pode perder porque é uma jogada de risco, né? Porque pode ser que esteja sendo decidida hoje a sorte dele em termos de prisão. Sim, né? Com certeza. E há uma expectativa, mas muita gente também... É imprevisível. É imprevisível que pode loteria, né? Eu acho que é a expressão que... E é imprevisível principalmente pelo fato de que os ministros, de uma forma geral, não têm esse comprometimento com quem não estão julgando no seguinte sentido. O próprio ministro Gilmar Mendes, naquele julgado do TSE, né, da chapa Dilma Temer, ele mudou o entendimento que ele tinha... E não conseguiu convencer porque não estavam dando entendimento. Então, nada impede que o ministro hoje simplesmente decida de um jeito e amanhã, quando for outro caso diferente, ele decida de forma contrária. Conveniências políticas, né? É esse o risco. Ou mal secreto. Mas eu diria que o fator decisivo hoje vai ser o ministro Gilmar Mendes. Se ele mantiver o entendimento... Eu vou votar com o relator também, que é imprevisível e que ninguém sabe o que, é que vai acontecer. Acompanhar a partir das 2 da tarde, vai ter transmissão pela TV Justiça, pelos principais canais. Vamos ver aí o que é que vai acontecer. Obrigado, Felipe Marcel, por sua presença. Eu que agradeço mais uma vez seu convite, como sempre comigo. Você, assim, eu vou mandar depois o Vale Transporte, né? Seu Prolabor. Cuidado com a reforma trabalhista. Né? Brincadeira, hein, gente? O nosso jurista, advogado, Felipe Marcel, aqui sempre com a gente, acompanhando as decisões do mundo jurídico. Sabe, obrigado por sua presença, né? Obrigado, eu que agradeço. Até semana que vem, né? Semana que vem. Tchau, até amanhã. O Jornal 96. RN acontece com Diógenes Dantas, presidente da Assembleia, logo mais na Banda, em 12h10. Conto com sua audiência. Tchau!